Olá, estamos aqui em mais um programa Saber Direito, no nosso curso Fundo de Garantia, Estabilidade e Greve. Hoje iniciando a segunda aula, a aula envolvendo o tema Estabilidade Provisória e Dirigente Sindical. Como eu disse na primeira aula, a estabilidade decenal hoje não existe mais. Com a promulgação da Constituição Federal de 88, acabou-se o antigo regime da estabilidade decenal. Recordando, estabilidade decenal era aquela situação que ocorria com o trabalhador que não era optante do FGTS e tinha mais de 10 anos, que completava 10 anos de serviços ininterruptos na empresa. Ao alcançar 10 anos de serviços ininterruptos na empresa, ele alcançava a chamada estabilidade decenal e não podia mais ser dispensado, sem justa causa. Com a promulgação da Constituição Federal de 88, acabou-se a estabilidade decenal e, a partir daí, todos passaram a ser optantes obrigatórios do FGTS. Então, quer dizer que nós não temos mais casos de estabilidade definitiva pela CLT? Não. Mas nada impede que, num contrato de trabalho, o empregador conceda definitivamente a estabilidade ao empregado. Difícil vai ser nós encontrarmos um contrato de trabalho com essa cláusula. Agora, possível nada impede que o empregador, às vezes acontece, às vezes o empregado está sendo assediado por outras empresas e o empregador negocia com ele tanto o aumento salarial, como também um caso de estabilidade definitiva na empresa. É possível essa estabilidade definitiva contratualmente? É, mas estabilidade decenal, lá do artigo 494 da CLT, lá do artigo 494, não mais é possível. Ok, se não temos mais o caso de estabilidade definitiva, resta o quê? Restam os casos de estabilidade provisória. Logo de início, é importante nós diferenciarmos a garantia de emprego da estabilidade de emprego, da estabilidade no emprego. A garantia no emprego é gênero, da qual a estabilidade é uma espécie. A garantia no emprego consiste em qualquer mecanismo utilizado pelos poderes, seja legislativo, judiciário, poder executivo, qualquer iniciativa tomada no sentido de garantir, de preservar o emprego. Como acontece, evidentemente, em situações de se garantir, por exemplo, a reserva de mercado para o deficiente físico. Nós sabemos hoje que, de acordo com a lei previdenciária, a lei 8213 de 91, as empresas que possuem mais de 100 empregados têm que reservar uma cota, um percentual de contratação para trabalhadores deficientes, que são portadores de alguma deficiência. Como acontece também nos artigos que falam que para você dispensar o trabalhador, na própria Constituição Federal, tem que se conceder primeiramente a ele um aviso prévio. Isso é uma situação que dificulta a dispensa do trabalhador e acaba servindo como uma garantia do emprego. A própria indenização, a própria multa, a indenização compensatória, a multa devida, no caso de dispensa sem justa causa do trabalhador, é uma forma de se preservar o emprego, de se tornar mais onerosa a dispensa do trabalhador. Mecanismos que estabelecem a própria estabilidade provisória, nós vamos ver aqui nessa aula de hoje, dirigente sindical, mas em outras aulas vamos ver a estabilidade da gestante, do empregado eleito membro da CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, do trabalhador acidentado, do membro do Conselho Nacional de Previdência Social, do membro do Conselho Curador do FGTS, do membro da Comissão de Conciliação Prévia. Então, quando se fala em garantia de emprego, quando se fala em garantia de emprego, ela é muito maior do que a própria estabilidade. Então, todo e qualquer mecanismo que objetive preservar o emprego do trabalhador, de garantir mercado de trabalho, de garantir o emprego, constitui-se numa garantia. Então, aí entram todas as normas da Constituição da CLT que objetivam proteger, por exemplo, a questão da proteção do mercado de trabalho da mulher, a questão da reserva obrigatória de aprendizes. Tudo isso é uma forma de se garantir o emprego. Já quando estamos falando de estabilidade, são situações atípicas que ocorrem durante certo período em que o trabalhador não poderá ser dispensado. Dentre os casos de estabilidade provisória, um dos mais importantes, sem dúvida, é a estabilidade provisória do dirigente sindical. Talvez a mais importante ao lado, vamos dizer, da estabilidade da gestante. Por quê? Porque na estabilidade provisória do dirigente sindical, o que se objetiva proteger não é diretamente o trabalhador. O que se objetiva proteger é toda a categoria profissional que ele representa. Nós sabemos que o artigo 8º, inciso 8º da Constituição Federal de 88 e o artigo 543, parágrafo 3º da CLT, eles conferem ao dirigente sindical, titular e suplente, estabilidade,
desde o registro da candidatura e, se eleito, até 1 ano após o final do mandato. Eles não podem ser dispensados, só se cometerem falta grave. E mesmo se cometerem a falta grave, não poderão ser sumariamente dispensados. Só poderão ser dispensados se houver prévio inquérito para apuração de falta grave. Então eu dizia que a estabilidade do dirigente sindical é uma das mais importantes. Por quê? Toda uma categoria profissional que ele representa depende daquela estabilidade. É a garantia que aquele trabalhador poderá exercer o seu mandato sem o medo de sofrer alguma represália, alguma punição, alguma ameaça patronal. Por isso que, em relação à estabilidade do dirigente sindical, se protege muito mais o interesse de toda uma categoria do que o próprio interesse do trabalhador. É claro que vai beneficiá-lo individualmente, mas o grande beneficiado não é o trabalhador. O grande beneficiado é a categoria profissional que ele representa, é a categoria profissional que ele representa. Eu até diria que isso envolve um direito coletivo. Eu sou membro do Ministério Público do Trabalho, eu sou procurador do trabalho, atuo em Recife. E nós, tanto em Recife como no Brasil afora, atuamos na proteção toda vez que um dirigente sindical é discriminado, toda vez que o dirigente sindical é impedido de exercer as suas funções, nós atuamos. Ah, mas aí é direito meramente individual. Não, aí não é direito meramente individual. Aí é direito coletivo. O que está em jogo é a defesa de toda uma categoria que se vê prejudicada sem aquela presença daquele dirigente sindical. Quer dizer, o dirigente sindical está ali para representar os interesses da categoria. E muitas vezes, é claro, para representar os interesses da categoria profissional, ele vai contrariar os interesses do patrão, vai contrariar os interesses do empregador. Isso é normal que isso aconteça. Por isso a estabilidade do dirigente sindical. Não para proteger diretamente, individualmente o trabalhador, mas para proteger toda a categoria. É a forma que se encontrou daquele trabalhador poder exercer o mandato sem medo de sofrer represálias, punições, ameaças por parte do empregador. Então, essa é a estabilidade importante. Bom, como eu disse, e repetindo, tanto o artigo 8º, inciso 8º da Constituição Federal, como o artigo 543, parágrafo 3º da CLT, conferem ao dirigente sindical, titular e suplente, estabilidade, desde o registro da candidatura e, se eleito, até 1 ano após o final do mandato. Desde o registro da candidatura. Aí, minha gente, começa um pequeno problema. A partir de quando? É desde o registro da candidatura. Mas o empregador, ele não tem que saber, não tem que ser comunicado do registro da candidatura de dirigente sindical? Tem. Se nós pegarmos lá a súmula 369 do Tribunal Superior do Trabalho, nós vamos ver que a súmula 369 do TST estabelece que o parágrafo 5º do artigo 543 da CLT foi recepcionado pela Constituição Federal. O que diz o parágrafo 5º do artigo 543 da CLT? O parágrafo 5º do artigo 543 estabelece que, registrada a candidatura e posteriormente realizada a eleição, caberá ao sindicato profissional comunicar à empresa no prazo de 24 horas. Ou seja, o sindicato profissional deverá comunicar à empresa o registro da candidatura do trabalhador e depois a eleição no prazo de 24 horas. Muito bem. E o que acontece se não comunicar? Será que essa comunicação é imprescindível para ele alcançar a estabilidade? Eu até fiz uma pesquisa de jurisprudência no TST. Eu fiz uma pesquisa. A súmula 369, ela é clara, um dos itens da súmula, é o item 1, ela é clara ao dizer que é imprescindível que haja a comunicação. Mas nós temos problemas aí, por quê? Às vezes a eleição do sindicato ela não é tão simples, ela não é tão pacífica. E muitas vezes acontece do trabalhador estar registrando sua candidatura à chapa da oposição. E aí, propositadamente, a chapa da situação não comunica ao empregador o registro da candidatura desse trabalhador. E mais, pode acontecer, gente, o nosso Brasil é muito grande, pode acontecer de haver algum conluio
entre a chapa da situação e a própria empresa. Lá no Nordeste a gente fala isso, chama-se sindicato pelego, né? Que é o sindicato que às vezes é profissional, que às vezes é comandado pelo próprio empregador. Então, a pergunta é, a obrigação é do sindicato profissional de comunicar. E se não comunicar? Será que ele não tem a estabilidade? Ou a estabilidade só será a partir da comunicação? Bom, aí você vai encontrar jurisprudência para ambos os lados. O que eu sempre sugiro é o seguinte: se o trabalhador se inscreve, o sindical se inscreve numa chapa da oposição e se percebe que há esse clima de rivalidade, de desonestidade, não lealdade, deslealdade, o próprio trabalhador deveria ter ou deve tomar a iniciativa dele mesmo comunicar. Porque o que quer a lei, o que quer o artigo 543, parágrafo 5º e a própria súmula 369 é que, se o empregador, e essa para mim é a interpretação, a melhor interpretação, se o empregador tem ciência do registro da candidatura desse trabalhador, não importa se de modo oficial pelo sindicato profissional ou se ele soube pelo próprio trabalhador, o que importa é que ele tinha ciência. Se ele tinha ciência, eu entendo que ele não pode ser dispensado mais do trabalhador. Mesmo que não tenha chegado à empresa a comunicação oficial feita pelo sindicato profissional. O que se quer evitar é que a empresa dispense o trabalhador pelo fato dele ter registrado a sua candidatura à dirigente sindical. O que seria uma hipótese clara e evidente o quê? De dispensa discriminatória do trabalhador. Mas se a empresa, por qualquer modo, tem ciência inequívoca de que ele registrou essa candidatura, ele não pode mais ser dispensado. Há algumas jurisprudências de algumas turmas do TST, até dos TRTs, dos 24 TRTs espalhados pelo nosso país, no sentido que não, que o artigo 8º, inciso 8º, assegurou a estabilidade sindical e que não haveria mais necessidade, não seria mais obrigatória essa comunicação como condição para ele adquirir a estabilidade. E eu acho até que há uma tendência do próprio Supremo Tribunal Federal de ir nesse sentido, que a Constituição é clara, registrou a candidatura, ele tem estabilidade. Ou seja, a norma constitucional não estabeleceu qualquer condicionante ou limitador à estabilidade. Para a norma constitucional, para o artigo 8º, inciso 8º da Constituição, o simples fato dele ter registrado sua candidatura de dirigente sindical já é suficiente para ele adquirir a estabilidade. Mas a súmula 369 diz que foi excepcionado. Mas se você observar alguns julgados mais atuais, você já vai encontrar, até porque o TST cresceu muito, né? Hoje nós temos 8 turmas, cada turma com 3 ministros, então há uma diversidade de entendimentos muito grande, o que tem aumentado, sem dúvida, o número de embargos de divergência. Porque você tem 8 turmas, cada turma com 8 ministros, então a possibilidade de haver entendimentos divergentes entre si é muito maior, não é verdade? Então você já vai encontrar algumas turmas do TST já defendendo a tese que não, que depois da Constituição Federal de 88, o simples registro já lhe garante o emprego, independente de haver ou não a comunicação oficial do sindicato profissional. De qualquer forma, há de cautela, não é isso? É interessante, especialmente se o empregado registrou essa candidatura na chapa da oposição, que ele mesmo protocole, comunique oficialmente à empresa, respeitando esse prazo de 24 horas, para evitar qualquer surpresa. Essa comunicação se dá tanto com o registro, como também se dá em relação, depois, à eleição. Bom, outro tema polêmico em relação ao número de dirigentes sindicais. Em relação ao número de dirigentes sindicais. Olha, até a Constituição Federal de 88, nós dizíamos que o sindicato era considerado, a natureza jurídica do sindicato era de pessoa jurídica de direito público. Porque antigamente, antes da Constituição Federal de 88, você era obrigado a constituir uma associação e depois você tinha que obter a chamada carta sindical junto ao Estado, junto ao governo, para se tornar um sindicato.